O Luciano é uma pessoa que pessoalmente eu admiro bastante, porque ele tem uma carreira brilhante acadêmica, né? Fez toda a formação dele na USP e chegou até a livre docência, né? Então, uma pessoa que é dedicada à parte acadêmica uma boa parte do tempo, mas fora isso, também tem uma outra carreira que também é difícil de seguir também, não diria política, mas é dentro do meio científico, ele é muito conhecido entre os médicos ginecologistas, principalmente, né, ocupando posições diferenciadas, né, e que com isso realmente é uma pessoa super conhecida e que eu, assim, eu tenho a honra de ter tido ele no nosso curso de pós-graduação em reprodução humana. Até me recordo, foi uma coisa interessante que aconteceu, que uma colega estava dando uma aula, né, sobre um determinado assunto, aí chegou o Luciano. Aí ele falou, vou parar aqui porque o outro professor chegou. E, na verdade, ele estava fazendo curso na época. E aí, na verdade, foi confundido com o professor, né? Então, uma pessoa que realmente eu fico, como falei, fico honrado de ter tido como aluno e, na verdade, é de uma parte que é da produção humana. Agora, ele é assim, na parte hormonal e também, agora também na reprodução humana também ele faz os casos, principalmente de preservação da fertilidade. Então, eu queria que, eu falei meio por cima assim da formação, mas fala para mim de você um pouquinho aí, o que você faz nessa parte também paralela, diria, nessa parte acadêmica, política, vamos dizer assim, o que você tem feito? Bom, boa noite a todos, né, primeiramente. Então, Jorge, bom, primeiro que eu tive também a honra de, durante a residência, ter sido também orientado por você, como na época você era assistente, né? Então, a gente já se conhece há um bom tempo e sempre com uma admiração muito grande também pelo seu trabalho e pela sua carreira. Como você falou, eu tenho a minha formação na Faculdade de Medicina da USP, onde eu fui depois da minha residência médica, fui preceptor da ginecologia, depois fiz o meu doutorado lá, e logo em seguida eu fui convidado pelo professor Sérgio Peixoto, pelo professor César Eduardo Fernandes, para ir para a Faculdade de Medicina do ABC, onde eu estou, onde eu sou docente desde então. Um grupo que me aceitou de braços abertos e a quem eu devo muito, são pessoas muito queridas também. Em 2016, o professor Baracá, titular da Faculdade de Medicina da USP, me convidou para fazer a livre docência na Faculdade de Medicina da USP, que, lógico, me honrou demais, né? Me honrou demais, me deixou muito feliz. E, paralelamente, eu tenho, não sei se a gente chama de atividade política, porque dá uma outra impressão, e não é bem no meu perfil, né, esse de atividade política. Mas eu tenho tido atuações em sociedades médicas, né? Atualmente eu presido a Sociedade Brasileira de Climatério, né, que seria o equivalente a sociedades de menopausa de outros países, então a Sociedade Brasileira de Climatério, e também participo da, da diretoria da Sociedade, da Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo, a SOGESP. E é sempre uma atividade muito agradável, né? Porque, lógico, tem os seus desafios, como tudo na vida, mas que permite que a gente possa trabalhar com o intuito de aperfeiçoar os colegas, de levar conhecimento, de desenvolver ferramentas, recursos, levar recursos para que os colegas de todo o estado, eventualmente do país, possam se aprimorar nas diversas áreas. Então, eu estou nas sociedades médicas com esse objetivo. Eu gosto de fazer isso, né? De poder participar da parte de educação médica, não tanto pela política em si. Por isso que quando a gente fala é meio esquisito, né? Porque, inclusive, o Luciano, ele aparentemente é super tímido, mas quando ele vai dar aula, ele se transforma, viu? Ele dá uma super boa aula. Então, o foco dele sempre foi hormônios, né? Então, por isso que a gente vai falar de hormônios, da menopausa, segurança, né? Porque as mulheres, hoje em dia, tem muita mulher que se preocupa com os hormônios, né? Os hormônios que normalmente se usava em grande escala, depois aconteceu umas coisas que mudou, nem todo mundo usa. Antigamente ninguém usava, depois todo mundo passou a usar. E depois tem um certo equilíbrio, né? Então, e sobre isso que eu queria que você falasse, posicionasse hoje a questão dos hormônios, de maneira geral, né? Então, aí a primeira coisa que vem à cabeça, né?
a mulher está com aquelas ondas de calor, aquela coisa toda. Quando é que a mulher tem que tomar os hormônios? O que que indicaria a mulher tomar hormônio? E por aí que eu queria que você começasse a falar da sua experiência. Realmente a gente teve uma mudança de posições muito grandes ao longo dos últimos anos, né? Como você mencionou, antigamente se prescrevia terapêutica hormonal para tudo ou quase tudo, né? Depois veio um trabalho bastante importante, que foi o estudo WHI, Women's Health Initiative. Ele mostrou alguns resultados conflitantes com outros estudos mais antigos, e aí houve um conflito, uma discussão muito grande no meio acadêmico. No presente momento, né, só para encurtar a história, porque aí existe, lógico, todo um detalhe científico que talvez não valha muito a pena a gente abordar aqui nesse momento, mas para encurtar a história, colocar de forma bem prática. Hoje nós temos 3 principais indicações para terapêutica hormonal. A presença de sintomas da menopausa, né, nós chamamos de sintomas climatéricos, dentre os quais o mais frequente, o mais comum, o mais reconhecido pelas mulheres são as ondas de calor, nós também chamamos de fogachos, né? Então, esses são os sintomas mais frequentes, 70%, 80% das mulheres vão ter as ondas de calor. A segunda indicação é quando tem as manifestações decorrentes da atrofia genital, ou seja, da falta da ação de hormônios na região genital, então geralmente a secura vaginal, dor na relação. E, por fim, a terceira indicação aceita hoje é para prevenção, para evitar as fraturas osteoporóticas, especialmente nas mulheres mais jovens, mulheres que estão há pouco tempo na pós-menopausa. Essas são as principais indicações da terapêutica hormonal, né? Aí vem aquela pergunta, né, e os hormônios masculinos, né? Como que fica nessa história? Logicamente, a gente não dá para a gente ficar falando muito sobre isso, porque tem vários aspectos que se você falar, você teria que explicar direitinho, né? Mas também tem só um pouquinho só sobre isso aí, só sem entrar Então, muito nos polêmicos. esse é um assunto realmente, como você já mencionou, bastante extenso, né? Tem muita coisa para se falar sobre isso. Mas, basicamente, o ovário, ele também produz hormônios masculinos, né? O hormônio masculino, ele no ovário, o ovário produz hormônio masculino, testosterona, e a testosterona no próprio ovário é transformada em estrogênio, em estradiol, que é o hormônio feminino. Com a menopausa, existe diminuição dos hormônios femininos, do estrogênio principalmente, mas também tem diminuição dos hormônios masculinos. Então, existem algumas situações nas quais a gente administra hormônios masculinos. Hoje, a principal situação para a qual se reconhece uma indicação do emprego de hormônios masculinos na mulher na menopausa é quando existe diminuição do desejo sexual. Lógico que desejo sexual é um mundo, tem um monte de causas, né? Muita coisa que pode influenciar. Dentre esses fatores todos, um deles é o fator hormonal, e dentre os fatores hormonais, um deles é o hormônio masculino. Então, hoje, o que é reconhecido como uma indicação para o uso de hormônios masculinos nas mulheres, inclusive pela Sociedade Americana de Endocrinologia, é a diminuição do desejo sexual, né? Então, já existem trabalhos mostrando que sim. O problema e o cuidado que a gente tem que ter é que muitas vezes a gente tem visto empregos dessas formulações em doses inapropriadas, em doses muito altas, né? Isso não é bom, né? E muitas vezes tem uma indicação adequada, né? Lembrar que tudo tem benefício e tem risco, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, o homem ele tem mais infarto, tem mais doença cardíaca do que a mulher até a idade da menopausa. Por quê? Porque o homem tem testosterona, muito mais do que a mulher, e a mulher tem o estrogênio que protege, né? Então, se eu der altas doses de testosterona, possivelmente eu vou aumentar o risco dessas mulheres. Então, a gente tem que ter, lógico, que cuidado para fazer isso. Eu acho que é como todo mundo sabe, né, que nem nunca, nem sempre, pelo jeito, né? Você tem que saber as indicações. Por isso que é importante você procurar ter o ginecologista da sua confiança, né? De preferência um Lógico. especialista na área que vai te orientar. Porque hoje realmente a gente vê mulheres exagerando, né? Quais são os efeitos que você observa? O que que é efeito na parte física? Ela fica musculosa, né? Fica toda malhadona, mais fácil de ficar malhadona, né? Mas por outro lado, tem uns efeitos colaterais disso. O que que é que acontece? E as pessoas vão perceber isso, né? Se estiver usando em altas doses. Que assim, para ter ganho de massa muscular com a testosterona, normalmente há necessidade de doses
já mais elevadas, doses que são suprafisiológicas. Então, o que a Sociedade Americana de Endócrino recomenda e que também a nossa Sociedade Brasileira de Endócrino acaba reforçando, é que as doses têm que ser compatíveis, né? As doses têm que ser compatíveis com a fisiologia feminina. Né? Então, eu não posso ter uma mulher que está usando testosterona num nível tal que, se eu dosar essa testosterona no sangue, vai estar equivalente à testosterona de um homem. Isso não é fisiológico, né? Lógico que não. O problema é que, para ter aumento de massa muscular, normalmente há necessidade de doses acima do fisiológico da mulher. Então, tomar cuidado com isso. Agora, efeitos colaterais que podem ocorrer até mesmo em doses mais baixas são a oleosidade da pele, a acne, queda de cabelo, né? Usos mais prolongados pode levar a um aumento do clitóris, que a gente chama de clitorimegalia, pode levar a alterações no timbre da voz, a voz ficar mais grave, e muito importante, essas duas últimas situações que eu falei, elas podem ser irreversíveis, né? Então, mesmo a pessoa parando a testosterona, tem alterações que podem não se reverter mais, né? A acne, a oleosidade da pele, isso reverte, mas alterações de timbre de voz, por exemplo, são irreversíveis. Agora, vamos voltar então para. Nós não vamos avançar muito isso, porque realmente é muito vasto, né? Vamos voltar lá para os hormônios de reposição. Engorda. A coisa que a mulher mais tem medo é engordar. Quando a gente fala de reposição hormonal, eu vou até repetir aqui uma frase do professor César Eduardo Fernandes. Né? Ele fala que tem duas coisas que a mulher tem medo em relação à reposição hormonal. A segunda coisa que ela mais tem medo é câncer de mama. Agora, a primeira que ela tem mais medo, que ela pergunta mais, é sobre o ganhar peso. E é verdade, a gente sabe que existe sim essa preocupação. Acho que todo mundo tem que ter preocupação em não exceder o peso, em primeiro lugar, por uma questão de saúde, né? Acima de tudo, né? Segundo lugar, lógico, as pessoas querem se sentir bem, querem se sentir ok, né? Então, as pessoas se preocupam muito com isso. E hoje, ganhar peso é muito fácil, ainda mais todo mundo de quarentena, né? Então, existe sim essa preocupação, ganhar peso é fácil. Agora, o que os trabalhos mostram em relação à reposição hormonal é que a reposição hormonal, por si só, ela não leva a ganho de peso. Tá? Só que a menopausa leva a ganho de peso. A menopausa, sim, leva a ganho de peso, isso está demonstrado. Todos nós, homens e mulheres, ganhamos peso com o passar da idade. Isso é normal. Estima-se, tem um estudo americano grande, que estimou que a mulher ganha, em média, por ano, 350 gramas. Né? 350 gramas. E que o homem ganha, em média, por ano de vida, em torno de 240 gramas. Então, é normal ganhar peso com o passar da idade. O problema é que, quando chega a menopausa, esse processo ele se acelera, né? Exatamente pela falta de hormônio feminino. Além disso, não só acelera o ganho de peso, como muda a distribuição do peso. Essa gordura ela acaba indo para o abdômen, que a gente chama de gordura central, a gordura que está infiltrada no meio das vísceras. E essa gordura é a gordura comum do homem também. Essa gordura é uma gordura de risco cardíaco, de risco cardiovascular. Agora, a mulher, antes da menopausa, mesmo que ela tenha sobrepeso, mesmo que ela seja obesa, normalmente essa é uma gordura que fica embaixo da pele. A gente chama de gordura periférica, né? Ou gordura subcutânea. Essa gordura, ela representa menos risco cardiovascular. Então, a falta de hormônios ela facilita o ganho de peso e ela muda a distribuição, que é o que mais nos preocupa no peso. E a reposição hormonal, ela pode até não impedir totalmente esse ganho de peso da pós-menopausa, mas ela tende a desacelerar, a dificultar o ganho de peso. Ela não é um tratamento para quem quer perder peso, longe disso, mas ela pode dificultar o ganho de peso e favorecer uma distribuição de gordura mais saudável. Se for ter ganho de gordura, essa gordura será periférica e não central, que é a que mais nos preocupa do ponto de vista médico. O que a mulher pode fazer então para não ganhar tanto peso? Então seria fazer ter repouso ou reposição, exercício, comer menos. O que mais? Porque Então, lógico, é o tripé, né? É o tripé do metabolismo nosso interno, aquela quantidade de energia que nosso corpo gasta em repouso. O problema é que quando a gente vai envelhecendo, a gente vai gastando
menos energia em repouso. Quando a mulher entra na menopausa, esse metabolismo desacelera, é muito difícil corrigir isso, é uma variável mais difícil de ser mexida, porém a gente pode mexer nos outros dois pés desse tripé, né? Que é o ganho, a ingestão alimentar, a quantidade de caloria e o gasto de energia. Por outro lado, tem um efeito indireto da reposição hormonal, que aí eu vou falar, mas sem ter estudos científicos que embasam isso. É uma observação minha, pessoal, assim, em consultório, né? A mulher que faz a reposição hormonal, muitas vezes ela tem mais disposição para sair de casa, para fazer um exercício, para fazer uma atividade física. E com isso ela acaba gastando mais energia, isso também vai contribuir. Tem um outro ponto importante que quem é da minha geração, né, ou anterior à minha, nós somos de uma geração em que a musculação era vista como algo apenas para ficar saradão, ganhar músculo e que, do ponto de vista de saúde, não seria bom. Isso mudou completamente. Hoje a gente sabe que a musculação ou outros exercícios para ganhar massa muscular, eles são também muito importantes. Não é só importante fazer o exercício aeróbico, como é, por exemplo, a corrida, a bicicleta, a dança, são exercícios aeróbicos que fazem a gente queimar caloria, melhora cardiopulmonar. Mas a musculação ou outros exercícios de ganho de massa muscular são importantes também para um envelhecimento saudável. E, além disso, esses exercícios que aumentam a massa muscular, eles fazem com que no repouso a gente gaste mais energia do que se a gente não fizesse esses exercícios. Então, a gente melhora essa taxa metabólica basal com exercícios de ganho de massa muscular. Se a mulher ela tem a vida normal dela, fazendo exercício ou não fazendo exercício, e chegar nessa fase, né? Ela com certeza tem que diminuir a ingestão de alimento, tem que, para não engordar. Você entendeu? Ela, vida normal dela. Chegou nessa fase. Na menopausa, que para quem não sabe, menopausa é a última menstruação, né? Então tem que ficar um ano para dizer que realmente aquela foi a menopausa. Chegou nessa fase perimenopausa, com certeza, se ela manter o ritmo de vida dela, ela tem que comer menos para não engordar. Quando a gente vai para os trabalhos científicos, a gente não encontra um respaldo para isso, né? É difícil dar uma resposta exata a isso que você está perguntando. O que a gente percebe na prática de consultório é que sim, se ela mantiver todo o restante igual, ela, com a menopausa, ela tem um favorecimento ao ganho de peso. Ou seja, se ela não fizer alguma outra coisa no gasto energético, ela vai ter que diminuir a ingestão calórica. Aí, essa daí, eu não quero fazer isso, então eu prefiro fazer reposição. Aí ela, então, uma reposição talvez diminua a possibilidade dela engordar, aí então vou usar. Mas tem casos que não pode usar. Em que caso que não pode usar a reposição? Sim. Antes de falar os casos que não usar, lógico, é muito importante entender que a reposição hormonal não é um tratamento para perder peso, né? Ela vai ajudar no metabolismo, ela vai ajudar a dar ânimo para essa pessoa, de repente, para uma Malhar. atividade física, lógico que sempre com orientação do profissional nessa área, com o professor, o educador físico, enfim, né? Tudo fazendo direitinho, né? A reposição hormonal não é para perder peso, ela só contribui em todo esse cenário, né? Agora, não pode usar. Quem não pode usar, né? Que é a sua pergunta. Por exemplo, aquela pessoa que teve um câncer de mama. Nós sabemos que alguns cânceres de mama, eles dependem, as células de alguns cânceres de mama têm receptores hormonais. E o hormônio, se a pessoa foi tratada de um câncer de mama, alguns trabalhos mostraram que se fizer reposição hormonal pode aumentar o risco de recidiva. Esse é um assunto bastante controverso, tem trabalhos que não mostram isso. Mas na literatura médica, em geral, se considera que câncer de mama é uma contraindicação. A pessoa que já teve um infarto, por exemplo, também hoje entende-se que não deve iniciar uma reposição hormonal. Aquela pessoa que tem uma doença hepática grave que está descompensada, também não deveria utilizar. Pessoas com alto risco para trombose ou que já tiveram trombose. Aí a gente até pode liberar a reposição hormonal desde que seja pela via transdérmica, através da pele, que não seja pela via oral. Então existem várias situações que a gente deve ir manejando. Pessoa, por exemplo, que teve câncer de endométrio, né? Normalmente também, endométrio é a camada interna do útero, né? E normalmente é uma contraindicação também.
Acho que essas são as mais importantes. Existem outras, lógico, mas acho que essas são as mais importantes aqui para Mas te está ótimo o responder. pessoal ter uma ideia, né? Então, você falou que uma das indicações seria ondas de calor, né? Bom, eu não quero fazer reposição porque tem que tomar remédio, ou eu quero. De maneira geral, quanto tempo dura as ondas de calor? Que é uma coisa que as pacientes reclamam bastante, né? Então, qual É, seria? Quanto tempo que. E quanto tempo tem que fazer reposição? as duas perguntas são difíceis, viu, Jorge? As duas são difíceis. A primeira, é muito difícil a paciente que não pergunta isso no consultório, né? Até quando eu vou ter onda de calor? Eu respondo para essa paciente que, assim, para você especialmente, você que está na minha frente, eu não consigo predizer naquele caso individual, concreto, na minha frente, por quanto tempo ela vai ter onda de calor, né? Eu só consigo responder isso por meio de dados estatísticos. Os dados estatísticos, existem vários estudos falando sobre isso. Eu gosto de um que juntou dados de vários trabalhos. E o que eles mostraram? O pico de onda de calor é por volta de um ano depois da menopausa. Aproximadamente 70%, 80% das mulheres com ondas de calor a um ano de pós-menopausa. Quando eu chego com 4 anos decorridos da menopausa, metade das mulheres já não tem mais ondas de calor. A outra metade, lógico, vai ter por 4 anos ou mais. Quem vai ter por 4 anos ou mais, pode ser que tenha por 4 anos e um mês, como pode ser que tenha por 15 anos. Né? Então, metade das mulheres tem por até 4 anos, a outra metade por mais de 4 anos. 10% das mulheres, segundo esse trabalho, tem por mais de 12 anos. Né? Então, existem algumas mulheres aí que vão ter ondas de calor pela vida toda. Mas é uma minoria. Né? Então, metade até 4 anos, a outra metade por mais de 4 anos. Esse trabalho ele fala da frequência, da ocorrência, melhor dizendo. Né? A gente sabe também que, além de diminuir a frequência de ondas de calor com o passar do tempo, também existe uma diminuição da intensidade dos calores. Né? Os calores também passam a ser menos frequentes, menos intensos, desculpe. Mas isso que eu mencionei é da frequência. Com relação à duração da reposição hormonal, não existe hoje uma posição clara de por quanto tempo deva durar essa reposição hormonal. Né? Na verdade, a cada consulta que a paciente vai ao seu médico que prescreveu essa terapêutica hormonal, esse médico vai estar avaliando os benefícios de continuar com aquela reposição hormonal em virtude dos sintomas que essa paciente apresenta ou apresentava, mediante terem surgido ou não contraindicações à reposição hormonal. Então, se surgiram contraindicações, ele vai falar para a paciente parar, obviamente. Agora, se ela ainda tiver uma relação benefício-risco favorável, vai continuar. É por isso que eu gosto muito da posição que um professor emérito da Universidade Federal de Minas Gerais, o professor Lucas Viana Machado, que você conhece, e ele, quando perguntavam para ele sobre isso, ele dizia até quando? Até a próxima consulta. Né? Na próxima consulta nós vamos avaliar. Existem alguns colegas que falam o seguinte, depois de 5 ou de 10 anos, eu peço para parar um mês e ver como fica. Se ficar sem sintomas, interrompo. Se voltar a ter os sintomas, volta a dar reposição hormonal. Mas isso não é apoiado por nenhuma sociedade médica, nenhuma diretriz internacional, nada disso. É uma forma de manejo, não está errado, e é uma forma de manejo, não é errado fazer isso, mas não está endossado por nenhuma sociedade internacional. Então, qual é a resposta aqui? Não tem um tempo máximo obrigatório. Se precisar usar por 5 anos, pode ser por 5. Se precisar usar por 10, pode usar por 10, desde que não tenha contraindicações. Uhum. Aí teve uma pergunta que a pessoa falou assim: a pessoa pode passar por essa fase sem sintomas? Pode. Não é comum, né? É uma minoria de mulheres. Eu diria que em torno de uns 20% das mulheres que não vão ter os sintomas, principalmente os calores, nessa fase da menopausa. Agora, tem outras consequências da menopausa, da falta de hormônios da menopausa, que todas as mulheres vão ter. Né? Uma delas é a atrofia genital. A falta de hormônios faz com que a mucosa da vagina vá ficando cada vez mais fina, e com isso pode ter secura vaginal, pode ter dor na relação. Lógico que isso é progressivo, então tem muitas mulheres que vão ter um pouco mais tardiamente, outras mulheres vão ter mais precocemente, isso varia de pessoa para pessoa,
Mas se eu pensar em mulheres, por exemplo, aos 80 anos, provavelmente a gigantesca maioria vai ter algum grau dessa atrofia vaginal. Além disso, a falta de hormônio feminino aumenta o risco de algumas doenças de longo prazo. A falta dos hormônios femininos aumenta o risco cardiovascular. Mulheres que têm menopausa mais cedo, por exemplo, têm muito mais risco, né? Aquelas mulheres que têm menopausa precoce, por exemplo, têm o dobro do risco de ter um infarto do que uma mulher que tem a menopausa em idade oportuna. Né? Além disso, Uhum. a menopausa e a falta do hormônio feminino acelera a perda de massa óssea. E é por isso que as mulheres desenvolvem osteoporose mais cedo do que os homens, né? Pela falta de hormônios nesse período da menopausa. Agora vamos fazer o seguinte: as pessoas não sabem muito bem qual que é, por que reprodução humana nessa fase, né? Quer dizer, por que que quando tem algum congresso de reprodução humana também fala sobre climatério, sobre menopausa, né? Porque tem a ver, as coisas estão relacionadas, né? Então, vou fazer algumas perguntas relacionadas a essa questão, né? Tem uma assim, é, como evitar filhos nessa época? Né? Porque é uma época que, né? Ou até quando que tem que evitar? É uma pergunta difícil, hein? Entendeu? É, depende, né? Se ela já estiver Porque na pode menopausa, acontecer, ela achar que menopausou, na verdade ela está com o nenê dentro da barriga, né? Então, então. quais seriam os cuidados assim que você recomenda para seus pacientes, né? Ah, estou começando a chegar próximo de chegar na menopausa e eu estou cansado de pílula, ou não sei, alguma coisa nesse sentido, mas na verdade ela pode engravidar nessa fase e você sabe, aumenta o FSH, dela a pouco está de gêmeos, né? Como aconteceu com a minha irmã, né? Ela chegou e engravidou de gêmeos, achando que era menopausa, era dois nenês, duas nenês que vinham. Não, eu acho que essa é uma pergunta bem importante, Jorge, porque às vezes ocorre mesmo isso, né? A pessoa está com, né, a mulher está lá com seus 42, 45 anos, fala, não vou engravidar mais. E não se cuida, e Até alguém está acontece. falando exatamente disso agora. Lógico que Alguém. a chance de engravidar nessa idade, espontaneamente, ela é muito menor do que aos 25 anos, óbvio, né? É óbvio. Só que tem um dado muito interessante, são dados oficiais brasileiros, você pode encontrar isso nos sites do Ministério da Saúde, enfim, do IBGE, pesquisa nacional, a PNAD, essas pesquisas todas que tem por aí. Os períodos que têm maior taxa de gestação não planejada são justamente os extremos. Então, é na adolescência e perto da menopausa. Embora a taxa de gravidez mais próxima à menopausa seja, do ponto de vista absoluto, baixo, mas a maior parte dessas gestações são gestações não planejadas. Daí a importância da sua pergunta. Então, a pessoa tem que se precaver contra a gravidez, caso ela não deseje, obviamente, né? Tem que se precaver de alguma forma. Existem muitos métodos anticoncepcionais. A maior parte dos métodos anticoncepcionais hormonais pode ser usado pelas mulheres nessa faixa etária, lógico, desde que ela não tenha uma outra contraindicação, desde que ela não tenha uma comorbidade, como uma hipertensão, uma doença cardíaca, mas considerando que seja saudável, a idade por si só não contraindica o uso da maioria dos métodos anticoncepcionais. Né? Então, é importante que essa mulher converse claramente com seu médico. Mesmo no período em que ela já começa a ter irregularidades menstruais, que podem ser um prenúncio da proximidade da menopausa, ainda assim existe um risco de engravidar. A gente só vai falar que não tem risco mais se ela estiver acima dos 50 anos e estiver há um ano sem menstruar. Né? Então, ela tem que estar há um ano sem menstruar, já tendo ultrapassado a barreira dos 50 anos, aí eu posso falar que a chance dela, não há chance dela engravidar mais. Então, é importante tomar cuidado. E o médico pode saber de uma outra forma, que é através de algumas dosagens hormonais, que ele pode avaliar para orientar melhor essa mulher se ela já está num período mais tranquilo em termos de engravidar ou não. Tem a Sirlene, né, que ela faz uma colocação da mãe dela que menopausou aos 29 anos de idade, né? Então, com 29 anos de idade, parou a menstruação dela, ela pergunta o que que justifica, né? E acho que é porque ela deve estar pensando se vai acontecer com ela alguma coisa nesse sentido. Então, falar um pouquinho nessa questão da menopausa ocorre lá pelos beirando 50 anos. Agora, tem outras situações que não é bem isso. Por isso que quem entende de menopausa também entende de fertilidade, mulher mais jovem também, né?
Exatamente. Na verdade, aqui tem uma questão bem importante que é o conceito de menopausa precoce, né? Hoje a gente nem usa mais esse termo menopausa precoce, ele não tá sendo abandonado. A gente prefere, desculpa usar um termo técnico aqui, mas é a insuficiência ovariana prematura. E popularmente conhecido como menopausa precoce. E a gente fala que a menopausa é precoce quando ela ocorre antes dos 40 anos. A idade habitual de menopausa é por volta dos 48 aos 50 anos. Essa é a idade habitual no mundo inteiro, nas mais diversas etnias. Aos 45, por exemplo, está abaixo dessa média que eu falei, mas não é considerado anormal. Eu considero anormal abaixo dos 40 anos. Aí a gente deve investigar a causa de ter tido uma menopausa precoce. Existem várias causas. Causas genéticas, causas de alteração dos cromossomos, pode ter doenças autoimunes, ou seja, causas em que o organismo produz anticorpos contra si mesmo. Isso pode levar a parada da menstruação, a parada da produção hormonal ovariana. Tem causas que a gente diz iatrogênicas, né? Ou seja, causada por um tratamento médico, por exemplo, após uma quimioterapia por um câncer, pode acontecer, né? Aliás, daí a importância de que a pessoa que vai submeter a uma quimioterapia, a radioterapia e que tem desejo reprodutivo futuro, fazer a preservação dessa fertilidade através do congelamento de óvulos, enfim, de várias técnicas possíveis. Lembrar disso porque, dependendo da quimioterapia, dependendo do tratamento, ela pode parar de menstruar para o resto da vida, né? Dependendo da idade também. Então, não dá para saber exatamente o porquê a mãe dela teve essa menopausa precoce. Essas são as causas possíveis. E ainda existe um grupo que a gente fala idiopático. Sim, parou. Descobrir o motivo. As pessoas cujas mães tiveram menopausa precoce têm uma chance maior de ter menopausa precoce. Não significa que vá ter menopausa precoce. Conheço muitas pessoas cujas mães tiveram menopausa precoce e que a pessoa tem menopausa na idade normal de toda a população. Mas, estatisticamente falando, mulheres cujas mães tiveram menopausa precoce têm uma chance um pouco maior, ou muito maior, dependendo do motivo, de ter menopausa precoce. Então, seria importante conversar isso com o seu médico e, lógico, se tiver interesse reprodutivo, atentar para esse fator, né? Para não deixar passar o tempo. Nossa, que interessante ter uma pessoa que está assistindo, né? Diz que teve a menopausa aos 19 anos. 19 anos de idade. Bem precoce mesmo, né? Menopausa não. Insuficiência ovariana precoce mesmo. Aí o pessoal está elogiando aqui a- essa live. Na verdade, estão elogiando porque eu trago pessoas boas, né? Que entende. Como está falando o Luciano, ele é referência em questões reprodutivas nessa idade e na questão da menopausa também, né? Então, é a pessoa que sabe como profundidade, tanto é que a gente abordou vários temas e em meia hora a gente conseguiu abordar vários temas. Agora, vejo que tem um monte de pergunta aí, né? Que fica difícil a gente responder todas as perguntas. Logicamente que o Luciano pode, eventualmente, responder posteriormente, né? E Claro. aí eu queria ver, na verdade, agora, né, falar com o Luciano quais são as considerações dele, né, para a gente não se prolongar muito e senão ela vai acabar aqui, vai ficar meio cansativo para o Luciano que deve ter trabalhado o dia todo, né, nas coisas, um monte de coisa que você faz. Não, E aí, perfeito. o que você gostaria de falar? Ó, tá perguntando se vai ter É, mais lives da semana. Deixa eu fazer uma propagandinha aqui. Tem toda uma programação de live, inclusive amanhã tem a live às 18 horas, porque eu vou entrevistar um médico espanhol e para ele lá fica muito tarde depois desse horário, né? Ele é do corpo clínico dos maiores serviços de produção humana do mundo. Ele vai falar de lá para cá. Depois, às 19 horas, vou ter uma outra entrevista. Aí já é um colega de Curitiba, que estudou com a gente também. Então, todos os dias estou colocando pelo menos uma live. Enquanto durar essa pandemia, a gente vai procurar fazer isso porque a gente está isolado aqui, como eu já estou no grupo de risco, então tem que ficar em casa mesmo. Então, acabei arranjando essa oportunidade de fazer isso, de realmente, como eu estava falando anteriormente, né, de prestigiar de pessoas que eu acho que são brilhantes, né, como o Luciano, não estou aqui puxando sardinha, mas que realmente ele é privilegiado e parece que isso passa até geneticamente, porque o tio dele também é excelente também, que eu vou entrevistar na semana que vem,
que é o Nilson Berdimello, né? Que também é uma sumidade. Então, para mim é interessante trazer essas pessoas. Então, espero que vocês continuem assistindo e divulguem entre outras pessoas, né? Para entrar no nosso Instagram e acompanhar essas palestras ou entrevistas ou bate-papo, que eu falei de bate-papo. Então, Uhum. aí, Luciano, fala que você gostaria de falar assim de mais importante para as mulheres que passam por uma fase que eu acho que é uma fase muito difícil para a mulher. Por quê? Final da fase reprodutiva, começo de uma outra fase da vida, com alterações importantes no corpo e às vezes também acompanhado também de alterações a nível de família também, porque os filhos já estão adolescentes ou mais do que adolescentes, já não estão na barra da saia da mãe, né? Então, assim, é uma fase difícil, que se não tiver acompanhamento de um bom profissional, nesse caso, o seu ginecologista ou algum outro tipo de apoio, acaba ficando difícil de ela aguentar essa fase, ainda mais com ondas de calor, ainda mais com questões sexuais, ainda mais. Então, é importante um acompanhamento de próximo de alguém que seja competente de escolher qual que é o seu melhor tratamento para você, para levar uma vida mais saudável, confortável, para depois não chegar mais na idade mais avançada e ter complicações porque não cuidou bem dessa fase difícil da mulher, geralmente, que pode também passar com uma fase de ter alegrias também. Você poderia falar então, Luciano? Bom, daria para falar aqui dias e dias, né, a esse respeito, porque esse é um assunto muito extenso, né? Mas você tocou num ponto muito importante, Jorge, que a menopausa, até pouco tempo atrás, no início do século passado, né, no início do século XX, 1900, ela era muito pouco conhecida, porque as mulheres não sobreviviam até essa idade. Elas faleciam antes dos 50 anos, né? Com o avançar da medicina, todos nós, homens e mulheres, passamos a viver mais. Hoje, a nossa expectativa de vida, mesmo no nosso país, com tantas dificuldades que nós temos, né, a expectativa de vida mediana é muito grande. Hoje, a mulher passa mais de um terço da sua vida após a menopausa, né? Então, isso vai trazer consequências, né? Essa falta de hormônios traz consequências para a vida dessa mulher. Existe um conceito muito importante quando a gente fala em reposição hormonal, que é o conceito da janela de oportunidade. Esse é o conceito talvez mais importante em terapêutica hormonal. Existe um momento oportuno para se começar a reposição hormonal, caso a mulher não tenha contraindicação, obviamente. Esse momento oportuno é nos primeiros anos depois da menopausa. Quanto mais perto da menopausa ela começar, melhor. Quanto mais perto da menopausa ela começar, maiores são os benefícios e menores são os riscos. Se ela for passando o tempo e não começar a reposição hormonal e adiar demais essa reposição hormonal, os benefícios potenciais eles vão diminuindo e os riscos potenciais vão aumentando. Então, existe um momento bom, essa janela de oportunidade, começar próximo da parada da menstruação. Nos primeiros anos da parada da menstruação é o momento bom para começar a reposição hormonal. A reposição hormonal, respeitadas as recomendações das diretrizes internacionais, as diretrizes nacionais, por exemplo, da nossa Sociedade Brasileira de Climatério, respeitadas essas condições, avaliando-se muito bem individualmente cada paciente, ela oferece, ela é um tratamento com mais benefícios do que riscos para a grande maioria das mulheres. Então, a gente pode fazer um tratamento seguro para a grande maioria das mulheres. A reposição hormonal, como disse um professor americano bastante conhecido nessa área, é o professor Naftolin, ele fala, a reposição hormonal não é para todas as mulheres, lógico que não, algumas não podem usar porque tem contraindicação. Mas isso não significa que não seja para ninguém, muito pelo contrário. A grande maioria das mulheres, dentro dessa janela de oportunidade e que apresentem sintomas climatéricos, a grande maioria delas, posição da Sociedade Britânica de Menopausa, é que apresenta mais benefícios do que riscos em realizar o tratamento. Não é uma panaceia, não é para fazer de qualquer jeito, não é para fazer para todo mundo, não é porque a amiga faz que a pessoa pode fazer, né? Então precisa ter uma avaliação individualizada e cada pessoa passar com o seu médico para ver se pode, se não pode utilizar a reposição hormonal e qual a melhor forma de reposição hormonal, caso essa possa ser utilizada, né? O importante é não ter medo e confiar no médico que está te assistindo, que vai te trazer todas essas informações para que você, junto com o seu médico, possa decidir melhor.
Eu acho isso que você falou extremamente importante nesse final de entrevista aqui, nesse bate-papo, porque como de maneira geral na medicina, a gente tem que individualizar. Por isso que é importante a consulta médica, né? Hoje tem a possibilidade da consulta online, né? Que está legalizada, vamos dizer assim. Então, hoje você tem a oportunidade de fazer consulta, por exemplo, com o Luciano de outros lugares, entendeu? E coisa que um tempo atrás não podia. Agora pode, nessa fase da pandemia, que estamos isolados, então você pode fazer esse tipo de abordagem. Então, mas de qualquer forma, hoje tem muita gente boa, né, de vários lugares, porque como o Luciano falou, ele mesmo participa da sociedade e ajuda a divulgar bastante. E como é algo eminentemente clínico, basicamente clínico, então dá para a pessoa aprender muito bem e orientar os pacientes de modo adequado. Só ele estudar um pouco mais e depois se aprimorar com orientação de bons profissionais, que com certeza ele vai dar uma boa assistência para os pacientes. Eu acho que foi ótimo aqui o bate-papo, né? Teve bastante coisa técnica, né? Até uma pessoa que está assistindo está agradecendo, e a gente que agradece, né? Vocês Lógico. assistirem isso, gostando, divulgue, porque a intenção é isso, é trazer conteúdo bom para as pessoas e com gente boa, de confiança, porque tem a parte científica do lado. Porque hoje é difícil a gente detectar quem é quem, né? Eu, se fosse assim, falar quem que é um ótimo advogado, eu não sei quem que é, né? Quem que é um bom profissional, não sei quem que é. Agora, pessoas que eu estou trazendo aqui são pessoas que eu acho que são pessoas assim sérias, né? Até o Luciano tem cara de sério mesmo, né? E são pessoas sérias, de fato, né? Que têm embasamento científico e em coisas polêmicas também, entendeu? Então é difícil a gente trazer informação ou conseguir transmitir informação de maneira correta. Porque hoje na internet tem muita informação. E você precisa ver o que é verdadeiro, o que é falso, o que é fake, o que não é. Então, nada melhor de a gente chegar e trazer pessoas que vão falar o que é realmente tem um embasamento científico, né? Tem toda uma reputação do Luciano de anos estudando para chegar e falar o que ele acha, a opinião deles. Então, logicamente, isso não é uma consulta médica. Isso aqui é uma prestação de serviço que a gente está trazendo informação de maneira geral para as pessoas para ter uma ideia e vai e fala com o seu ginecologista. E aí, Luciana, alguma coisa mais que gostaria de falar? Não, acho que só agradecer a todos que nos acompanharam aqui, agradecer a você, Jorge, por poder estar aqui conversando com seus seguidores. E, sem dúvida, acho que teremos outros momentos no futuro para falar desse assunto, que é um assunto fascinante. É, eu sei que você é apaixonado nisso também. Então, eu queria novamente agradecer. Então, tchau, tchau e até a próxima, que seria amanhã. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite.